Imagine ser forçada a casar com um homem muito mais velho. Um homem frio, misterioso e milionário. E tudo isso para salvar sua família da miséria. Agora, imagine descobrir após seu casamento que esse homem foi justamente quem destruiu toda a sua família no passado. Prepare-se para uma história de sacrifício, segredos sombrios, redenção e perdão. Agora, antes de começar, se você gosta de conteúdos como este, já vai deixando seu like e se inscreva no canal e comente aí embaixo o que achou desta história. A sua opinião é muito importante aqui para nós do canal Histórias Comoventes. Agora sim, podemos começar. O vento cortava o fim da tarde com a força de um lamento antigo, assobiando entre as árvores secas, como se a própria natureza chorasse por algo que nem ela sabia explicar. A poeira se erguia da terra rachada, dançando no ar como fantasmas, inquietos. E ali, parada na varanda da cabana de madeira gasta pelo tempo, Patrícia permanecia imóvel, segurando com força o velho corrimão, como se fosse a única âncora capaz de mantê-la firme naquele mundo que insistia em ruir a cada novo dia. Seus olhos encaravam o horizonte com a intensidade de quem busca respostas onde só existe silêncio. O céu ardia em tons dourados e vermelhos, uma pintura viva que contrastava com a palidez da sua alma cansada. Era nessas horas, quando o dia se despedia em silêncio, que a solidão ganhava corpo. Um corpo grande, frio, vazio. Era como cair em um poço escuro, sem fundo, onde nem mesmo o eco da esperança conseguia alcançar. Um rangido seco quebrou o transe. A velha tábua da varanda gemeu sob o vento. E logo em seguida, a voz familiar e doce, embora enfraquecida, de sua mãe, cortou o silêncio da casa. "Filha, o jantar já está pronto." Patrícia respirou fundo antes de responder. Aquele som, aquela voz, era tudo o que ela tinha. "Já estou terminando, mãe", disse tentando esconder a preocupação que tomava conta do seu peito. Aquela mulher, Eleonora, era o coração daquela família, forte como o tronco de um jequitibá, mas nos últimos dias, suas raízes tremiam. As dores não passavam. O mal-estar vinha e ia como uma onda cruel. Patrícia já não dormia em paz, e não era de hoje que insistia. "Mãe, amanhã vamos ao médico, tá?" Sem desculpas, a resposta foi a mesma de sempre, mas mais fraca dessa vez. "Tá tudo bem, filha. É só um mal-estar, vai passar." Mas não passava, e no fundo, Patrícia sabia. A insistência da mãe era mais medo do que certeza. "Não, mãe, eu já decidi. Amanhã a senhora vai ser examinada. Nem que eu vá empurrando a carroça com as próprias mãos." Patrícia tinha apenas 19 anos, mas o tempo havia sido cruel com sua juventude. O rosto queimado de sol e as mãos calejadas da enxada não condiziam com sua pouca idade. Era ela e o pai que mantinham tudo de pé. 9 bocas para alimentar, irmãos pequenos correndo pela casa, um pai cansado, uma mãe adoecida. E ela, sempre ela, como um pilar invisível, segurando tudo com os ombros do tamanho dos sonhos que precisou engolir ainda menina. Ela entrou na cozinha e os olhos foram direto para a pequena mesa de madeira. Sobre ela, como uma afronta do destino, estavam espalhadas as últimas moedas da casa. 23 centavos, nem mesmo para um pão amanhecido aquilo servia. Patrícia olhou para elas como quem encara a sentença de uma vida inteira. 23 centavos. 23 centavos para salvar a mãe. 23 centavos para alimentar 9 pessoas. 23 centavos para lutar contra a morte, ela. Fechou os olhos com força, tentando segurar a ardência que vinha. Mas não era só da poeira da estrada que machucava. Era da impotência, era da revolta silenciosa. "Acho que já estou farta", murmurou para si mesma, com um nó apertado na garganta. Pegou as moedas com dedos trêmulos e as colocou no bolso do avental, como se tentasse esconder a miséria do mundo naquele tecido já desbotado. Lá fora, o sol finalmente desaparecia por trás das montanhas secas. A escuridão começava a tomar conta da estrada, a mesma por onde Patrícia passaria no dia seguinte. Com que dinheiro, ela não sabia. Com que força, também não. Mas de uma coisa tinha certeza. Sua mãe precisava
de cuidados. E se o destino não estava disposto a ajudá-la, então ela teria que fazer o impossível, mesmo que isso significasse abrir mão da própria vida. O silêncio no quarto branco do hospital era tão denso que parecia ter peso. Um silêncio que sufocava, que pressionava o peito e tornava cada respiração um esforço. Patrícia estava ali sozinha, andando de um lado para o outro no corredor estreito, como quem tenta fugir dos próprios pensamentos. Mas não há para onde correr quando o medo mora dentro de você. O tempo parecia se arrastar como um animal ferido, e cada segundo que passava era um lembrete cruel da vulnerabilidade da vida. Dentro da sala, sua mãe, Eleonora, repousava sobre a maca, os olhos fechados, o rosto pálido, frágil, longe da imagem de força que sempre representou. Era como ver a raiz de uma árvore se desmanchando em poeira, lenta e dolorosamente. Patrícia mantinha-se em pé, mas por dentro algo já havia se quebrado. A sala de espera estava lotada de pessoas humildes, mães com filhos no colo, idosos, encurvados em cadeiras desconfortáveis, todos esperando por um atendimento que parecia nunca chegar. E então, a revolta vinha como uma tempestade interna. Por que a vida era tão injusta? Por que uns tinham tanto enquanto outros mal conseguiam sobreviver? Por que o sofrimento parecia sempre escolher os mesmos? Pensamentos assim se amontoavam em sua cabeça como pedras sobre os ombros já cansados. Foi quando uma voz masculina, firme, cortou o ar como uma lâmina. "Você é a filha da senhora Eleonora?" Patrícia parou imediatamente. Um homem de jaleco branco, com uma expressão grave e um envelope nas mãos, estava diante dela. "Sim, sou eu." Ele respirou fundo antes de continuar, como quem sabia que as palavras seguintes doeriam mais do que qualquer diagnóstico. "Sua mãe tem um quadro de anemia profunda em estágio avançado. Ela precisa iniciar o tratamento imediatamente. Tenho aqui as receitas dos medicamentos. É imprescindível que comece hoje mesmo. O estado de saúde dela é extremamente delicado." As palavras não chegaram aos ouvidos de Patrícia. Elas se cravaram diretamente no seu coração. Ela estendeu a mão e recebeu as folhas como quem recebe uma sentença. Seus olhos deslizaram pelas letras difíceis e nomes que ela mal sabia pronunciar. As lágrimas vieram antes mesmo que pudesse tentar detê-las. Como ela compraria todos aqueles remédios? Como salvaria sua mãe se mal tinha dinheiro para comprar pão? Ficou ali parada, com os papéis trêmulos em suas mãos sujas de poeira e angústia. E foi nesse instante de desespero que uma nova voz surgiu vinda de trás, calma, profunda, mas carregada de uma estranha autoridade. "Senhorita, posso ajudá-la?" Patrícia virou-se devagar, como se temesse o que encontraria. Um homem alto, bem vestido, em um terno escuro e impecável, destoava completamente das roupas simples e surradas das pessoas ao redor. Ele parecia deslocado naquele lugar, não por arrogância, mas por excesso de elegância. Seus olhos eram frios e intensos, como quem estava acostumado a decisões rápidas e definitivas. "Quem é o senhor?" perguntou Patrícia com o cecinho franzido. "Edgar Ferrari", respondeu com naturalidade. "Sou proprietário de terras e negócios nesta região. Vim até aqui porque fui informado sobre a condição da sua mãe e vim oferecer uma solução." Ela deu um passo para trás desconfiada. "E por que isso importa ao senhor?" O homem inclinou levemente a cabeça e respondeu com a calma de quem já premeditou tudo. "Porque tenho uma proposta. Uma proposta que pode mudar completamente o destino da sua família. Quero que você se case comigo." "Mas calma, isso não é. Sobre romance é um acordo comercial. Eu vou pagar todas as suas dívidas, garantir sua segurança financeira. E em troca você será minha esposa." O mundo pareceu parar. O som dos corredores desapareceu. O burburinho das outras pessoas, os passos apressados dos enfermeiros, tudo sumiu. Patrícia encarou o homem como se ele fosse uma miragem. "Casar com você?" repetiu sem conseguir esconder a descrença na voz. "Exatamente", ele respondeu sem hesitação. "Em troca, sua mãe terá acesso aos melhores tratamentos, médicos. Seus irmãos terão educação de qualidade. Sua família jamais passará necessidade novamente."
Patrícia sentiu as pernas falharem. Seu coração batia como um tambor desgovernado. O homem à sua frente falava com uma clareza desconcertante, como se estivesse oferecendo um simples contrato de negócios, mas estava propondo um casamento. Ela procurou algum traço de ironia ou crueldade em seus olhos, mas encontrou apenas neutralidade. Eu preciso pensar, gaguejou ainda em choque. É claro, respondeu Edgar com um leve aceno. Mas, senhorita, o tempo não está ao seu lado. Eu saberei onde encontrá-la. Ele se virou e caminhou calmamente, pelos corredores frios, como se tivesse acabado de fechar um acordo comum. Patrícia ficou ali paralisada, tentando entender se aquilo era real ou apenas um delírio do cansaço. E foi então que ouviu a voz fraca da mãe, rompendo o silêncio. Patrícia. O que aquele homem queria? Eleonora estava apoiada na parede, pálida, com os olhos fundos de dor e a voz embargada. Patrícia correu para ela e a ajudou a sentar. Engoliu em seco. Não queria dizer, mas sabia que precisava. Ele ofereceu ajuda, mas com uma condição. Ele quer que eu me case com ele. Os olhos da mãe se arregalaram, o choque estampado em cada traço do rosto. Isso é um absurdo. Aquele homem tem idade para ser seu avô, exclamou. Mas a voz mal saiu antes de ser engolida por uma tosse. Severa. Mamãe, por favor. Patrícia segurou sua mão trêmula. Eu não estou dizendo que vou aceitar, mas... E se essa for nossa única chance? Os remédios, os exames, a escola dos meninos, ele pode garantir tudo. Eleonora olhou nos olhos da filha e neles viu a dor de alguém que não queria se sacrificar, mas talvez não tivesse alternativa. Eu não quero que você sacrifique sua vida por nós, sussurrou com lágrimas, brotando. Patrícia apertou a mão da mãe com mais força. Mas e se essa for a única maneira de salvar a sua? Você merece encontrar alguém que te ame de verdade e ser feliz, disse Eleonora, a voz fraca, mas carregada de sinceridade. Patrícia, de pé ao lado da cama, apertou os olhos para conter as lágrimas. Seu rosto estava pálido, o queixo trêmulo. Mas eu não estou feliz agora, mãe, murmurou limpando o rosto com as costas da mão. Pelo menos assim eu posso ajudar. Não vale a pena? Eleonora não respondeu. Seus olhos se perderam no vazio, gravados em angústia. A resposta estava no silêncio, nas rugas de preocupação em sua testa, no aperto tenso de seus lábios. Patrícia abaixou o olhar, envergonhada, não por sua decisão, mas pela dor que via refletida no rosto da mulher que mais amava no mundo. A casa ficou mergulhada em um silêncio doído nos dias seguintes. Um silêncio entrecortado por orações sussurradas e olhares perdidos no horizonte. Patrícia se tornou mais introspectiva. Evitava cruzar os olhos com os vizinhos, principalmente depois que os comentários começaram a circular. Na vila pequena onde moravam, qualquer passo fora da linha virava notícia, e quando o velho Edgar passou a aparecer com frequência em sua picape preta, circulando devagar pelo campo onde ela capinava com as botas sujas e o rosto queimado de sol, todos souberam que algo estava acontecendo. Ele fazia questão de passar bem perto, levantando poeira, e sempre lançava aquele olhar que dizia mais do que qualquer palavra. Patrícia não retribuía, mas também não virava o rosto. Ela já havia feito sua escolha, ou talvez sido empurrada a ela. A decisão pesava como um fardo nas costas. Seu José, pai de Patrícia, um homem de poucas palavras, mas coração justo, tentava convencê-la a todo custo de desistir. Sentava com ela ao entardecer, com o olhar perdido nos montes distantes e dizia: Filha, isso não é certo. Você não precisa se sacrificar assim. A gente dá um jeito. Eu vendo a plantação peço ajuda ao sindicato, mas casar com um homem que você não ama, isso vai te destruir por dentro. Mas Patrícia já era maior de idade. Sabia que a autoridade do pai não podia mais barrar uma decisão como aquela. E, infelizmente, o romantismo de encontrar uma solução mágica não pagava contas. Não comprava remédios. Não curava a tosse seca e insistente de sua mãe, que piorava a cada manhã. A pilha de boletos aumentava na mesa da cozinha e as prateleiras do armário estavam cada vez mais vazias.
Ela sabia que o tempo havia acabado. A manhã do casamento amanheceu fria e clara, um frio cortante que parecia perfurar os ossos. Patrícia ficou em silêncio diante do pequeno espelho rachado no quarto, vestida com um vestido de noiva emprestado. O tecido estava um pouco amarelado. A renda arranhava a pele sensível dos braços, e o corpete apertava seus pulmões já oprimidos pela ansiedade. Ela ajeitava o véu com mãos trêmulas, encarando o reflexo de uma mulher que parecia uma estranha. Os olhos arregalados, úmidos, implorando por coragem. No canto do quarto, um par de sapatos brancos estava desalinhado. Ela sussurrou quase sem voz. Estou cometendo o maior erro da minha vida. Uma batida suave na porta a fez saltar. Patrícia, é hora, disse uma voz abafada do outro lado. Era Gabriel, seu irmão mais novo. O menino usava um terno emprestado, grande demais para seu corpo franzino. A barra da calça dobrada, o paletó caindo pelos ombros. Ele tentava manter a compostura, mas os olhos brilhavam com emoção mal contida. Vamos lá, respondeu Patrícia, forçando um sorriso, tentando esconder a dor que lhe consumia por dentro. O casamento aconteceu como um raio em céu claro, inesperado, repentino, quase irreal. Patrícia mal teve tempo de respirar antes de pronunciar o sim, que selaria um destino que ela própria ainda não compreendia por completo. À sua frente, erguia-se aquele homem de olhar enigmático, cabelos grisalhos perfeitamente penteados e um terno tão impecável quanto sua postura. Ele parecia carregar segredos no silêncio de cada gesto. Ao redor, os rostos dos familiares presenciavam o momento com espanto contido e emoções à flor da pele. Mas foi o olhar da mãe de Patrícia que cortou fundo. Ela segurava o choro com força, como quem tentava esconder uma dor profunda atrás de um sorriso frágil. As lágrimas, no entanto, romperam as barreiras escorrendo pelo rosto marcado pelas batalhas da vida. E naquele altar improvisado, onde juras eram ditas entre estranhos, o amor não era o protagonista, era o sacrifício. Após o casamento, Patrícia saiu do quarto com passos hesitantes, carregando nas mãos uma pequena mala. Lá fora, um carro preto e elegante aguardava. O motorista, de expressão impassível, abriu a porta traseira. Patrícia entrou sem dizer uma palavra, e o carro seguiu pelas estradas de terra, atravessando a paisagem rural que conhecia desde menina. A poeira se ergueu atrás do veículo como uma sombra que se arrastava pelo passado que ela deixava para trás. Quando finalmente chegou à mansão, o coração de Patrícia apertou. A propriedade era imensa e isolada. A construção imponente se destacava contra o céu nublado como uma fortaleza de outro mundo. Suas paredes altas, pintadas num tom de cinza escuro, se estendiam com arrogância pelo terreno. As janelas, fechadas, com cortinas pesadas, pareciam olhos vigilantes e hostis. Ela desceu do carro com a mala firme nas mãos e encarou a entrada. Um par de portas de madeira entalhada se erguiam diante dela, como se testassem sua coragem. A estrutura da casa, embora luxuosa, era fria, sem alma. Um castelo de concreto e silêncio. Ao atravessar o grande salão de entrada, Patrícia sentiu os ombros encolherem. O chão de mármore brilhava de tão polido. As paredes altíssimas ostentavam quadros de paisagens sombrias e molduras douradas. Lustres de cristal pendiam do teto como joias frias. Tudo gritava opulência, mas não havia som de passos, não havia cheiro de comida, não havia calor. Era uma prisão de luxo, e ela agora era parte dela. Uma parte silenciosa, uma parte vendida, uma parte que jamais seria a mesma. Uma mulher alta, de postura impecável e olhar severo, vestida com um uniforme preto bem alinhado e um coque perfeitamente preso no topo da cabeça, a governanta mal dirigiu palavras a Patrícia. Apenas acenou com um gesto formal para que ela a seguisse. Subiram escadas amplas, cobertas por um tapete, bordô que abafava os passos, como se até os ruídos fossem indesejados naquela casa. Passaram por longos corredores decorados com tapeçarias antigas e retratos emoldurados de rostos que pareciam observá-la, julgando-a em silêncio. Quando pararam diante de uma porta dupla, com entalhes florais, a governanta abriu com firmeza. O quarto era opulento.
Um espaço que poderia estar em qualquer revista de arquitetura luxuosa. Uma cama king size de dossel se erguia ao centro, vestida com lençóis de algodão egípcio, almofadas em excesso e um cobertor espesso que parecia jamais ter sido usado. Os móveis antigos de madeira escura tinham entalhes precisos e detalhados. Os armários pareciam pertencer a alguma nobreza esquecida. As janelas do chão ao teto revelavam uma vista impecável de jardins meticulosamente cuidados, árvores podadas com simetria, arbustos floridos, fontes de pedra. Tudo era beleza e riqueza, e ainda assim vazio. O ambiente exalava frieza, como se jamais tivesse sido tocado por calor humano. Não havia um quadro alegre, um livro fora do lugar, uma marca de presença viva. Era como um cenário montado. Perfeito demais, imutável. Naquela mesma noite, Patrícia foi conduzida à sala de jantar, onde o silêncio parecia mais denso que o ar. A mesa longa e reluzente, iluminada por um imenso lustre de cristal, estava posta com uma formalidade desconcertante. Os talheres de prata refletiam as luzes como lâminas afiadas. Edgar já estava sentado na extremidade oposta, com sua postura ereta e impecável. Usava um terno sob medida escuro e luxuoso, que evidenciava a autoridade que ele emanava sem esforço. Seus cabelos grisalhos estavam penteados com precisão, e seu rosto sério denunciava poucos traços de emoção. A comida era farta. Um desfile de pratos que pareciam ter saído de um banquete real. Entradas delicadas, assados fumegantes, acompanhamentos coloridos, servidos por criados que se moviam como sombras, silenciosos e precisos, como se fossem parte da mobília. Patrícia sentou-se rigidamente do outro lado da mesa, longe e desconectada, quase uma figurante em um jantar que não lhe pertencia. O silêncio durou longos minutos, quebrado apenas pelo tilintar dos talheres no prato de Edgar, até que sua voz, grave, soou. O que achou do quarto? Patrícia hesitou antes de responder, seus olhos deslizando pela extensão da mesa. É diferente do que estou acostumada. A resposta saiu baixa, cautelosa. Esse lugar é enorme. Parece que vou me perder aqui. Edgar levantou os olhos para ela. Um sorriso curvou seus lábios, mas não chegou aos olhos. Vai se acostumando. De qualquer forma, você agora é minha esposa. As palavras caíram como pedras no prato de Patrícia. Ela abaixou o olhar, engolindo em seco. Você não falou muito sobre você. Edgar parou o movimento da faca no meio do corte. Levantou lentamente os olhos e, por um breve instante, o ar pareceu mais frio. Limpou a boca com o guardanapo de linho antes de responder. Não tenho muito a dizer. Sou viúvo, não tenho filhos. Fez uma pausa. Um dos motivos, aliás, pelo qual me casei com você. O coração de Patrícia acelerou. A resposta era direta, mas deixava muito por dizer. Mas por que escolheu a mim? Ele fixou os olhos nela. Um olhar afiado, calculado, como o de alguém que analisava um investimento. Digamos que negócios inacabados têm um jeito estranho de persistir. Ergueu a taça de vinho e tomou um gole longo. A luz vermelha do líquido refletiu em seus olhos, tornando-os ainda mais intensos. Mas isso é passado, e você logo entenderá por que eu escolhi você. As palavras ficaram suspensas no ar, como fumaça de vela apagada, enigmáticas, inquietantes. Patrícia não respondeu. O jantar seguiu silencioso. Cada garfada era engolida com esforço, cada segundo dentro daquela mansão parecia eterno. Depois da refeição, ela se retirou sem olhar para trás. Mas algo dentro dela dizia que, apesar do luxo e do título de esposa, ela havia acabado de entrar em um mundo onde segredos se escondiam atrás de cortinas grossas, e onde o verdadeiro preço do que havia feito ainda estava por vir. Naquela noite, quando os ponteiros do antigo relógio da sala marcaram 2 da madrugada, Patrícia não conseguia dormir. O quarto, embora quente e perfeitamente decorado, parecia mais uma prisão de luxo do que um lar. O silêncio que reinava na mansão era desconcertante, pesado, quase palpável. Era como se as paredes respirassem segredos, como se cada canto escondesse algo não dito, não revelado.
Com os pés descalços e os sentidos em alerta, Patrícia empurrou a porta do quarto devagar, tentando não fazer barulho, como se temesse despertar algo ou alguém. Ela vagou pelos corredores da propriedade, sentindo o frio do piso de mármore sob seus pés e o eco dos próprios passos estalando em meio ao silêncio absoluto. A casa estava estranhamente quieta, exceto pelo leve rangido do assoalho de madeira em certas partes mais antigas da estrutura. As luzes estavam baixas, reduzidas a arandelas fracas que lançavam sombras vacilantes pelas paredes cobertas de papéis de parede floridos e retratos antigos. Patrícia passou por várias portas, todas trancadas. Maçanetas de metal dourado polido brilhavam sob a luz tênue como olhos silenciosos que a observavam. Cada uma dessas portas parecia carregar um aviso silencioso, como se dissesse: aqui não é para você. Era como se aquelas entradas seladas murmurassem segredos antigos, confidências perigosas que jamais deveriam ser desenterradas. À medida que os dias passavam, aquela inquietação inicial cresceu dentro dela. Patrícia sentia o peso do mistério que envolvia cada canto da casa. Não era apenas a solidão ou o fato de viver ao lado de um homem quase completamente ausente em emoções. Era algo mais sombrio, mais sutil. Os criados, que se moviam como sombras pelo casarão, mudaram seu comportamento. No início, agiam de forma profissional, mas ainda respondiam a seus cumprimentos e pedidos com uma gentileza distante. Agora, evitavam até mesmo encontrá-la nos corredores. Quando a viam, baixavam os olhos rapidamente, como se temessem ser vistos trocando qualquer palavra com ela. Patrícia, que antes tentava se adaptar, passou a observar. Em uma dessas noites, quando se aproximou da despensa, ouviu um sussurro abafado. Não conseguiu distinguir tudo, mas as poucas palavras que captou fizeram seu estômago embrulhar. Ela vai descobrir, é inevitável. O Sr. Edgar nunca faz nada sem um motivo. Patrícia recuou silenciosamente, seu coração disparado no peito, a respiração presa. Voltou para o quarto sem saber ao certo o que estava mais forte dentro de si: o medo ou a necessidade de entender o que estava acontecendo. Quem era de fato Edgar? O que se escondia naquela mansão, atrás das portas trancadas, atrás dos olhares silenciosos dos empregados, atrás das palavras enigmáticas de seu novo marido? Uma certa noite, deitada em meio aos lençóis luxuosos, ela não conseguiu fechar os olhos. Algo lhe dizia que aquela casa não era apenas fria e solitária. Ela era um palco, e Patrícia estava no centro de um jogo muito maior do que poderia imaginar. E no fundo do seu peito ela sabia. As respostas estavam lá. Mas quanto mais se aproximasse da verdade, mais perigoso se tornaria o caminho. O silêncio da mansão parecia ainda mais denso, mais opressivo do que o habitual. As velas do corredor ardiam preguiçosamente, lançando sombras trêmulas que dançavam nas paredes como se estivessem vivas. Patrícia, insone e com os pensamentos tumultuados, decidiu sair mais uma vez do quarto. Seus pés a guiaram até a biblioteca, um dos poucos cômodos da casa onde se sentia, de certa forma, menos vigiada. Ao entrar, o cheiro de couro envelhecido e páginas antigas a envolveu como um véu invisível, trazendo uma estranha sensação de familiaridade. Mas naquela noite havia algo diferente. A mesa de Edgar, que geralmente estava impecavelmente organizada, exibia um caos que parecia implorar por atenção. Papéis espalhados em desordem, anotações rabiscadas apressadamente e, entre tudo aquilo, uma pequena chave ornamentada. Ela estava ali, solitária, refletindo a luz amarelada da luminária com um brilho quase hipnótico. O desenho intricado em sua superfície metálica fazia parecer que fora feita para abrir algo muito antigo e muito importante. O coração de Patrícia bateu mais forte. Ela olhou ao redor. Nada, ninguém. A biblioteca estava vazia. Os estalos ocasionais do assoalho sob o peso da própria casa pareciam, de repente, barulhos ensurdecedores. Com uma respiração contida, ela estendeu a mão hesitante e pegou a chave. Surpreendeu-se com o peso dela. Fria, firme. Era como segurar um segredo materializado em metal.
O olhar de Patrícia se dirigiu instintivamente em direção ao corredor. As sombras ali pareciam observá-la, espreitando cada movimento, sem saber exatamente o porquê. Ela guardou a chave no bolso do vestido. Suas mãos suavam e sua mente começava a correr em círculos. Será que aquela chave poderia abrir uma das portas trancadas da mansão? Por que Edgar a deixaria exposta assim? Teria sido proposital? Ou teria sido um descuido raro, vindo de alguém que parecia controlar tudo e todos ao seu redor? De volta ao quarto, Patrícia sentou-se na cama, ainda vestindo a camisola de seda, que parecia mais um uniforme de cativeiro do que uma peça íntima. O silêncio ali era tão absoluto que ela ouvia cada batida de seu próprio coração como se fosse um tambor em um salão vazio. Ela tirou a chave do bolso e começou a girá-la entre os dedos. O brilho dourado refletido nas paredes fazia a pequena peça parecer viva, pulsante com mistérios não ditos. 1000 pensamentos se embaralhavam em sua mente, mas um, em especial, se destacava, crescendo em volume como uma sirene abafada. O que Edgar está escondendo? E por que, entre tantas mulheres, ele escolheu justamente a ela? Não fazia sentido. Ela era apenas uma jovem da roça, sem fortuna, sem contatos, sem nada, que, em teoria, interessasse a um homem como Edgar. A chave parecia conter as respostas. Talvez por trás de uma daquelas portas fechadas estivessem os motivos reais por trás daquele casamento repentino. Talvez ali estivessem as verdades que ninguém ousava dizer, que os criados apenas insinuavam com olhares esquivos e sussurros interrompidos. Aquela chave, tão pequena em tamanho, agora pesava como um fardo entre seus dedos. E foi ali, naquela noite de silêncio absoluto e coração agitado, que Patrícia entendeu que não estava apenas vivendo sob o mesmo teto de um estranho. Estava vivendo dentro de um mistério muito maior, um que a escolhera como peça central. A partir daquele momento ela sabia, não poderia mais ignorar os sinais. Era hora de encontrar a fechadura certa. Era hora de descobrir a verdade, mesmo que isso significasse não ter mais para onde fugir. Na noite seguinte, a mansão repousava num silêncio espesso, como se cada parede guardasse segredos há muito selados. Patrícia movia-se pelas sombras do corredor com a respiração presa na garganta. A chave no bolso de seu roupão era agora um peso incômodo, como se carregasse nela todas as verdades que até então haviam sido enterradas. Cada passo ecoava levemente pelo chão de mármore, e o som parecia alto demais naquele silêncio opressor. Ela parou diante da porta ornamentada que havia notado dias antes, uma porta diferente de todas as outras da casa. A maçaneta dourada, trabalhada com arabescos quase esquecidos pelo tempo, brilhava sob a pálida luz da lua que entrava pelas janelas altas. O coração de Patrícia batia acelerado, uma mistura de medo, raiva e curiosidade entorpecente. Olhou para os lados. Ninguém. Com mãos trêmulas tirou a chave do bolso. Ela deslizou com precisão na fechadura. Um clique suave se fez ouvir, mas o som reverberou como um trovão em sua mente. Com um leve empurrão, a porta se abriu, revelando um cômodo envolto em poeira e silêncio. Era como se aquele espaço tivesse sido selado por décadas, congelado no tempo. O ar era denso, carregado de lembranças antigas, e o cheiro de papel velho misturado com madeira úmida invadia as narinas. Cortinas pesadas pendiam das janelas, e móveis clássicos repousavam sob mantas de pó. Tudo ali gritava passado. Patrícia entrou devagar, os olhos passeando pelo ambiente, até que pararam sobre uma mesa repleta de objetos pessoais. Emolduradas em prata, estavam fotografias antigas. Edgar ainda jovem, ao lado de uma mulher, provavelmente sua esposa falecida, e logo atrás uma foto que fez o mundo de Patrícia parar. Era uma imagem que ela conhecia desde a infância. Sua mãe a mantinha guardada com carinho em um velho álbum de família. Eram seus avós maternos, os mesmos que ela nunca conheceu, pois haviam morrido antes mesmo de seu nascimento. Mas o que aquela foto fazia ali? O que seus avós estavam fazendo entre as lembranças de Edgar? Confusa e com o coração disparado, Patrícia se aproximou da escrivaninha. Havia uma pilha de papéis antigos,
amarelados pelo tempo. Ela os folheou com dedos trêmulos. Eram documentos legais, contratos, notas fiscais, recibos. Todos eles tinham um denominador comum: o nome de seu avô e o de Edgar. Conforme lia, a verdade emergia como uma onda prestes a engolir tudo que ela conhecia. Décadas atrás, Edgar havia sido sócio do seu avô em uma empresa familiar. Mas algo aconteceu. Houve desvio de dinheiro, falsificação de assinaturas, decisões tomadas às escondidas. Patrícia encontrou uma carta escrita à mão, com caligrafia firme e dolorosa. Você destruiu tudo. Minha família afundou por sua causa. Enquanto você prosperava, nós perdíamos tudo. Por sua culpa, minha neta nascerá sem conhecer o legado da família. O ar fugiu dos pulmões de Patrícia. Sua mente tentava compreender o que aquilo significava. Foi quando seus olhos pousaram sobre uma última folha, uma certidão de casamento. Seu nome. O nome de Edgar. Mais adiante, outro documento com seu nome mais a data. Datava de semanas antes do pedido oficial de casamento. Patrícia recuou um passo. Aquilo parecia errado, planejado, calculado. Sobre a mesa havia também um velho diário, de capa de couro, com as iniciais de Edgar gravadas em dourado. Patrícia hesitou, mas abriu. As primeiras páginas eram registros do cotidiano, mas à medida que avançava, a escrita se tornava mais intensa, mais pessoal e mais perturbadora. Ela é neta dele. E talvez o destino me tenha dado essa chance, como redenção. Vou devolver tudo, cada centavo, cada terra, cada bem. Mas para isso ela precisa confiar em mim. Preciso estar perto. Preciso cuidar dela, dar-lhe tudo o que tirei. Amar essa mulher será o meu castigo. E também minha libertação. Patrícia sentiu o chão sumir sob seus pés. Não era vingança. Era remorso. Culpa. Era Edgar tentando devolver, em silêncio, o que um dia havia tirado. Ela levou a mão à boca, tentando conter um soluço. Ele havia arquitetado o casamento, como um ato desesperado de reparação. O mundo girava quando, atrás dela, a porta rangeu lentamente. Ela se virou devagar, o coração batendo no fundo da garganta. Na moldura da porta, Edgar apareceu. Seus olhos estavam semicerrados, mas cheios de algo que ela ainda não conseguia nomear. Dor, talvez, ou verdade. Sua voz soou baixa, como se carregasse séculos de arrependimento. Você finalmente encontrou o que veio procurar. Patrícia engoliu em seco. Sua voz saiu num fio. Você se casou comigo por culpa, por arrependimento. É isso? Tudo isso é sobre o meu avô? Edgar deu um passo à frente, a sombra de seu corpo se projetando sobre o carpete empoeirado do quarto. Sim, foi por ele. Mas agora é por você. E naquele instante, Patrícia não sabia o que era mais forte dentro de si. O peso da traição ou o impacto de uma verdade redentora. Os olhos de Edgar, sempre tão frios, endurecidos por anos de silêncio e segredos, finalmente se tornaram rios contidos à beira de um transbordo. Patrícia nunca o tinha visto assim. A postura, impecável. A compostura que ele sempre carregava com arrogância e controle, agora começava a rachar como porcelana antiga, prestes a se despedaçar. Ele inspirou profundamente, a voz rouca, tremendo entre cada palavra, como se o próprio ato de falar drenasse dele as últimas reservas de coragem. Eu e seu avô tínhamos negócios juntos. Eu era jovem, ambicioso demais. Queria crescer. Rápido, queria poder, status, riqueza. E quando vi uma brecha, eu roubei. Falsifiquei documentos. O deixei com dívidas impagáveis. Naquela época, achei que era só mais um jogo de poder. Mais uma jogada suja como tantas outras no mundo dos negócios. Mas foi mais do que isso. Foi um crime. Um crime com consequências que nem mesmo eu poderia imaginar. O ar ficou pesado. Patrícia sentiu os batimentos no fundo dos ouvidos, como um tambor descompassado. Ela não conseguia falar, apenas escutava, paralisada. Dias depois da falência decretada, ele se matou. Pegou uma arma e foi embora. Sua avó, já debilitada, morreu pouco depois. Um mal súbito, disseram, mas a verdade é que ela morreu de desgosto, de tristeza. Sua mãe, na época grávida de você,
recém-casada. Foi despejada da mansão onde sua família viveu por gerações, sem herança, sem chão, sem futuro. E tudo isso foi culpa minha. Eu me apropriei de tudo, cada centavo, cada propriedade, cada bem que pertencia à sua linhagem, e enquanto sua mãe carregava você no ventre em meio à miséria, eu vivia como um rei. Comprava mansões, jantava nos melhores lugares, desfilava com minha esposa falecida em eventos de gala, como se nada tivesse acontecido. Ele parou. Os olhos estavam vermelhos agora. Mas não de raiva, era culpa, era remorso. Deixei o país. Fugi do caos que deixei para trás. Achei que poderia esquecer. Achei que com o tempo a culpa iria embora. Mas não foi. Quando minha esposa morreu há 3 anos, eu percebi que não tinha filhos, não tinha herdeiros, não tinha nada. Nada além dos fantasmas das vidas que destruí. E entre todas elas, a sua foi a que mais me assombrou. A cada noite em que eu fechava os olhos, via o rosto do seu avô. Via sua mãe tentando recomeçar do zero. E vi você. Vi você crescendo, em meio às dificuldades ao lado de sua mãe, tentando dar conta de um destino que eu mesmo coloquei em ruínas. Patrícia deu um passo para trás, a respiração presa, os olhos marejados, mas sem coragem de piscar. Ela não conseguia desviar o olhar daquele homem que, até pouco tempo atrás, representava segurança, conforto, mistério. E agora representava uma tragédia familiar que ela sequer imaginava carregar no sangue. Quando voltei, vi vocês, vi você. Linda, forte, determinada. Ainda que morando num lugar simples, havia nobreza no seu olhar, Patrícia. Havia dignidade. Foi aí que a ideia me ocorreu. Eu não podia desfazer o passado, mas podia tentar remediar o presente. Me casar com você. Parecia, à primeira vista, um gesto absurdo. Mas era o único jeito que encontrei de devolver o que tirei, de te dar tudo o que era seu por direito. Eu sabia que um pedido direto seria recusado, que jamais me perdoariam. Então, entrei na sua vida como um estranho, um homem encantador, um milionário interessado. Usei do mesmo charme sujo de antes, mas com um propósito oposto. Não para roubar, mas para reparar. A voz dele falhou. Ele se aproximou devagar, mas Patrícia instintivamente recuou. Estava paralisada, engasgada por dentro, engolindo verdades indigestas. Eu me casei com você não porque queria te enganar, mas porque queria cuidar de você. Devolver a você e a sua mãe o que por direito sempre foi seu. A mansão, as ações, as propriedades, tudo já está em seu nome. Eu preparei tudo. Você só precisava assinar os documentos que... Chega. A palavra saiu da boca de Patrícia num sussurro, mas ecoou como um grito. Ela olhava para ele como quem encara um estranho. Você destruiu a minha família. Você matou meu avô. Você acabou com a minha história. E agora quer ser herói. Edgar abaixou os olhos, a voz mais baixa do que nunca. Não, quero ser herói. Só quero paz. E talvez, no fundo, o perdão da única pessoa que pode me concedê-lo. O silêncio que se seguiu era brutal. Patrícia estava imóvel, cada parte de si travada entre o horror e o desejo de entender. A verdade, agora exposta, era uma ferida aberta. Mas feridas abertas, às vezes, são o primeiro passo para a cura, ou para a destruição total. Patrícia, por favor. A voz de Edgar quebrou o silêncio com a intensidade de uma súplica, rouca e trêmula. Por favor, entenda. Eu estou arrependido de coração. Ver você, sua mãe, seu pai e seus irmãos vivendo juntos, unidos, mesmo na escassez, isso me fez enxergar o que eu nunca quis ver, que o dinheiro não é tudo. Você se sacrificou, Patrícia. Casou-se comigo não por amor, mas por lealdade à sua família, por coragem, por necessidade. E mesmo assim, me tratou com dignidade, com respeito. Me ensinou mais do que qualquer lição que a vida tenha tentado me impor. Você foi a maior lição de toda a minha vida. Patrícia sentiu o impacto das palavras em cada centímetro de sua pele, mas seus olhos não se desviaram. Ficaram cravados nos dele, firmes, intensos, repletos de emoções que ela mal conseguia nomear. Seu rosto estava sério,
mas era como se uma tempestade estivesse rugindo em seu peito, pronta para romper. O dinheiro não é tudo, Edgar, ela respondeu, a voz baixa, mas carregada de dor. Mas se você não tivesse roubado meu avô, a minha vida, a vida da minha mãe, do meu pai e meus irmãos, de todos nós, teria sido completamente diferente. Eu não precisaria ter me sacrificado num casamento sem amor. Eu não precisaria ter negociado minha liberdade e minha juventude em troca de uma chance de tirá-los da miséria. O que você fez nos condenou, nos tirou o futuro, nos empurrou para anos de sobrevivência. E mesmo assim, você vem até mim agora pedindo perdão. Edgar assentiu, em silêncio, a cabeça inclinada como um homem quebrado pela culpa e pelos fantasmas que o perseguiam. Havia um tremor nos lábios dele, um medo silencioso de que aquele perdão nunca viria. Ele fechou os olhos por um instante, como se isso fosse impedir as lágrimas que começavam a se formar. Eu sei, Patrícia. Sei que nada do que eu faça agora poderá apagar o mal que causei. Não posso voltar no tempo. Não posso trazer seu avô de volta. Não posso devolver os anos de pobreza, de dor, de ausência. Mas o meu tempo, ele está se esgotando. Eu sinto isso, a cada noite que passa. Eu já fiz o que pude para tentar me redimir. E não me arrependo de ter voltado, de ter te conhecido, de ter me casado com você, mesmo sabendo que você nunca me amaria. Só me arrependo de não ter feito isso antes, de não ter me arrependido antes. Agora, tudo o que me resta é o seu perdão. Eu preciso desse perdão para ir em paz. As palavras pairaram no ar, como um último apelo de alma para alma. Patrícia sentiu os olhos arderem, e quando as lágrimas finalmente transbordaram, ela não as conteve. Havia ali um homem despido de orgulho, um homem que, apesar dos erros irreparáveis, estava nu diante dela, suplicando por um gesto de compaixão. Ela se aproximou devagar, o coração apertado, como nunca antes. Estendeu a mão hesitante, tocando a dele. Edgar segurou seus dedos com uma leveza que doía. Os olhos dele agora estavam tomados por lágrimas. Você, ele murmurou com a voz embargada. Você mudou minha vida, Patrícia, de formas que eu nunca imaginei. Você me mostrou o que significa perdoar, o que significa amar. Mesmo que não tenha sido por mim, você amou sua família com uma força que eu nunca tive por ninguém. E por isso, eu te agradeço. Patrícia não disse mais nada. Havia um nó em sua garganta, que a impedia de falar, mas dentro dela, uma decisão estava sendo selada. O perdão não era para ele, era por ela. Para libertar-se da dor, da mágoa, da história que carregava como um fardo. Ao perdoar Edgar, Patrícia não o absolvia de seus crimes, mas sim encerrava o ciclo de sofrimento que atravessava gerações. E assim, silenciosamente, com lágrimas escorrendo pelo rosto, ela o perdoou. Naquela noite, enquanto as estrelas se espalhavam pelo céu como testemunhas silenciosas, Patrícia dormiu. Pela primeira vez em anos, seu coração estava leve. O peso dos segredos, da dor, do passado, tudo parecia ter ficado para trás. Ela adormeceu pronta para abraçar o próximo capítulo de sua vida, não como uma vítima, mas como uma sobrevivente, uma herdeira legítima de um legado que quase lhe foi arrancado. Na manhã seguinte, o silêncio tomou conta da mansão. Um silêncio diferente. Um silêncio de despedida. Edgar havia partido. Encontraram-no no mesmo quarto onde Patrícia o havia perdoado. Deitado na poltrona antiga, com um leve sorriso nos lábios e a serenidade que só aqueles que fizeram as pazes com o passado conhecem. Ao lado dele, uma carta escrita à mão, assinada, com seu nome. Declarava oficialmente a transferência de todos os bens, propriedades e fortuna para Patrícia e sua família. Cada centavo que ele um dia tirou, agora retornava às mãos da verdadeira herdeira. E no final da carta, ele escreveu, com letras trêmulas: meus erros me ensinou algo que eu nunca esperei. O perdão não é fraqueza, é força. Obrigado por ser melhor do que o mundo ao seu redor. Obrigado por me mostrar que podemos quebrar os ciclos que herdamos. Espero que você encontre a felicidade que eu nunca pude. O ciclo estava finalmente fechado. Patrícia, com o coração renovado, ergueu-se das cinzas de uma história marcada pela dor,
para escrever uma nova, repleta de força, amor e redenção. A morte de Edgar, embora previsível pelas marcas que o tempo imprimira em sua fisionomia e pelas palavras de despedida ditas com o coração fragilizado, ainda assim deixou um vazio inesperado no coração de Patrícia. Não era um amor tradicional o que ela nutria por aquele homem, tampouco afeição construída nos moldes da paixão. Mas havia ali uma conexão de humanidade, um elo feito de dor compartilhada, de lições aprendidas com sangue, suor e lágrimas. E mesmo com todos os danos que ele causara no passado, o homem que partira não era o mesmo que outrora havia destruído sua família. Edgar morrera como alguém que tentou com sinceridade desfazer os próprios erros, e esse gesto final, por mais tardio que fosse, transformou-se em uma semente que brotaria para além dele. Mas o que permaneceu, de forma perene, foi a nova visão de vida que Patrícia passou a carregar. Uma chama que queimava suave, mas firme, dentro do seu peito. Uma força que não vinha mais do orgulho ferido, nem da revolta, mas da convicção serena de quem enfrentou a escuridão mais densa e, ao sair dela, entendeu enfim o valor da luz. Patrícia se tornou uma mulher guiada por algo maior que o sofrimento. Propósito. Alguns meses depois da morte de Edgar, numa manhã dourada, Patrícia estava parada diante do retrato dos seus avós. A moldura antiga abrigava os rostos serenos de um casal que, mesmo tendo tido sua história brutalmente interrompida pela ambição alheia, agora era honrado por sua neta com dignidade. Os olhos dela marejaram, mas não era tristeza. Era gratidão, pela força que descobriu ter, pela trajetória que percorreu, pelas reviravoltas que a vida lhe impôs, forçando-a a crescer em meio ao caos. Naquele instante, ela recordou de todas as noites insones, de todas as lágrimas que caíram silenciosas no travesseiro, de cada prato vazio, cada roupa remendada. Mas também lembrou-se do dia em que encontrou Edgar pela primeira vez, da proposta que mudou sua vida, do casamento que parecia um sacrifício, mas que se tornou um caminho inesperado de cura para ele e para ela. E foi com essa consciência que Patrícia decidiu. A fortuna herdada não seria apenas um símbolo de vingança revertida. Não seria usada para ostentação, tampouco para alimentar vaidades. Ela queria algo mais. Algo que fizesse sentido. Algo que desse continuidade ao perdão que ofereceu e que, de alguma forma, redimisse tudo que fora perdido. Com esse pensamento, Patrícia criou o Instituto Patrícia Vasconcelos, uma organização que oferecia auxílio direto às famílias em situação de vulnerabilidade, mulheres abandonadas, crianças carentes e idosos esquecidos. Mais do que dinheiro, o Instituto oferecia oportunidades, bolsas de estudo, moradia digna, atendimento médico, recomeços. E foi exatamente um ano após a morte de Edgar que Patrícia se encontrava em uma pequena cerimônia na sede da instituição. Atrás dela, uma placa simples e discreta exibia o nome que agora se tornara símbolo de superação. À sua frente, dezenas de famílias reunidas olhavam com esperança para aquela mulher que se erguera das cinzas. Este fundo não é apenas sobre dinheiro, disse ela, sua voz firme e calorosa, ecoando no silêncio respeitoso do salão. É sobre vidas. É sobre transformar dor em propósito. É sobre garantir que ninguém mais precise sacrificar seus sonhos ou sua dignidade para sobreviver. É sobre não permitir que o esquecimento engula os que mais precisam. Hoje, nós criamos oportunidades. Amanhã, criamos legados. Após a cerimônia, Patrícia se sentou sozinha por alguns instantes. O som da celebração ainda ecoava, mas dentro dela havia apenas silêncio. Um silêncio bom. Aquele tipo de vazio que vem quando tudo finalmente encontra seu lugar. Ela refletiu sobre o redemoinho que havia sido o último ano. Sua vida mudara para sempre, sim, mas pela primeira vez, ela sentia que estava na direção certa. Não havia dúvidas, nem arrependimentos, apenas paz. Horas depois, ao chegar em sua fazenda, que outrora fora da família Vasconcelos, perdida na ruína e agora restaurada com honra, Patrícia desceu de sua caminhonete e respirou fundo.
o cheiro da terra molhada, o som das risadas dos irmãos. No quintal, o estalar dos galhos enquanto seu pai capinava a terra com os empregados ao lado. Tudo era real. A cena diante dela era viva, pulsante e repleta de sentido. Na varanda ampla, sua mãe descansava com um sorriso no rosto. Um sorriso genuíno, sereno. Nada lembrava a mulher fragilizada que há um ano atrás vivia à base de remédios e preocupações. Os olhos dela agora brilhavam com orgulho. Os irmãos de Patrícia, antes meninos cabisbaixos, agora corriam pelo quintal com roupas limpas, sapatos novos e, principalmente, esperança. Eles tinham planos, eles tinham um futuro. Patrícia levou a mão ao bolso e, de dentro dele, tirou 2 objetos, uma foto antiga dos seus avós e a carta escrita por Edgar, deixada na noite de sua morte. Ela os apertou contra o peito e, ao olhar para o céu claro, sentiu uma onda de alívio. O passado, com toda sua dor, havia finalmente se dissipado. Agora ele vivia apenas como lembrança, não como fardo. Na brisa leve daquela tarde, Patrícia murmurou silenciosamente um agradecimento aos seus avós por terem sido a raiz, a Edgar por ter buscado redenção, a si mesma por não ter desistido. E então, com os olhos cheios de determinação e o coração em paz, ela caminhou em direção à varanda, pronta para o próximo capítulo, não mais como vítima de uma tragédia familiar, mas como autora de uma nova história. Uma história de perdão, de propósito e de luz. Obrigada por assistir até aqui a incrível jornada de Patrícia, uma história de resiliência, justiça e o poder do perdão para curar até mesmo cicatrizes mais profundas de uma vida de medo e miséria para uma de propósito e alegria. A história de Patrícia nos lembra que coragem e determinação podem iluminar o caminho nos momentos mais sombrios. Se esta história tocou seu coração, não se esqueça de se inscrever no canal, curtir e compartilhar com outras pessoas que podem encontrar inspiração na força de Patrícia. E lembre-se que esta é apenas uma das muitas histórias emocionantes que trazemos para você. Um grande abraço. Vejo você na próxima história.